Olá, pessoal! Meu nome é Ana Carolina Starling e o tema do nosso trabalho é sobre as orientações de como cozinhar em casa. Os componentes do grupo são eu, Agnes Fernanda, Ana Caroline Maia, Beatriz Gonçalves, Bruna Marcelli, Elisama Rodrigues, Júlia Pinheiro, Júlia Stephanie e Rebeca Caroline. Então, para introduzirmos o tema, é necessário dizer que durante a industrialização surgiu uma solução para a diminuição do tempo de preparo das refeições, que foi o surgimento dos alimentos ultraprocessados, prontos e pré-prontos. Infelizmente, essa solução não é boa para a saúde, e por isso, temos que evitar esses alimentos por serem muito prejudiciais à saúde. Para isso, cozinhar em casa com praticidade é a solução. Então, nessa apresentação vamos abordar importantes dicas para tornar prático o ato de cozinhar em casa. Mas, por que cozinhar em casa? Olha, quando você cozinha em casa, você escolhe os ingredientes, a quantidade e a qualidade desse produto e sabe exatamente do que você e sua família estão se alimentando. Além disso, uma coisa essencial para a praticidade é que mais membros da família estejam envolvidos no preparo dos alimentos, além de que esse momento pode se transformar em um momento de diversão e aproximação familiar, promovendo então a saúde, interação entre os membros da família e preservação da cultura. Além disso, cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados ajuda no meio ambiente, ao passo que diminui a quantidade de embalagens dos ultraprocessados. Além disso, é fundamental resgatar o prazer no ato de cozinhar e estimular a criança desde cedo. Lembrando também que para cozinhar é necessário que haja vontade, organização e planejamento. Sobre o uso dos utensílios e equipamentos básicos utilizados durante a preparação das refeições do dia a dia, para que haja uma maior agilidade, é importante que tenham utensílios e equipamentos básicos, ao quais estejam em boas condições de uso, organizados e guardados em locais de fácil acesso, tomando cuidado apenas para que esteja fora do alcance de crianças. E uma dica: manter utensílios e equipamentos limpos e organizados poupam bastante tempo. Além disso, ao adquirir os equipamentos para o preparo de alimentos, nós temos que pensar no custo-benefício, porque é mais interessante escolher utensílios mais resistentes, que durem mais tempo, porque é melhor ter poucos que sejam úteis e de melhor qualidade do que muitos de baixa qualidade e frágeis. Sendo os utensílios mais frequentes utilizados são panelas, peneiras, potes, tábuas, escumadeiras, conchas, ralador, xícaras, copos, pratos, facas e talheres. Bom, mas além de escolher um produto de qualidade, é necessário preservá-lo, e por isso nós temos que ter um cuidado especial, como por exemplo, o cuidado para não descascar ou arranhar as panelas. Nós temos que escolher produtos específicos para cada material, além de que antes de lavar a panela ou prato, por exemplo, é interessante deixar de molho por um período, porque aí facilita bastante a limpeza. Mas agora eu vou falar um pouco sobre um dos artigos que é essencial, mas é o pavor de iniciantes, que é a panela de pressão. O uso da panela de pressão permite que o alimento seja cozido em menos da metade do tempo do que uma panela comum e ainda promove a economia de gás, sendo ideal para o preparo de feijões e carnes mais duras. Mas, como podem ocorrer alguns incidentes durante o uso da panela, muitas pessoas apresentam receio, mas não é algo complicado, é necessário aprender a usá-la de maneira correta para que haja uma segurança. A organização das refeições para a criança e a família, que serão feitas durante a semana, facilita a vida da pessoa responsável pelo preparo da comida. Temos que deixar claro que não precisam ser aquelas receitas difíceis que normalmente vemos nos programas de culinária. Podem ser escolhidas receitas básicas que fazem parte do nosso dia a dia, como as receitas de família. O primeiro passo é ver os alimentos que já possuem em casa, principalmente aqueles com data de validade perto de vencer, para evitar o desperdício. E é importante lembrar de incluir alimentos produzidos na região e na época de colheita, porque eles costumam ser mais frescos, saborosos e nutritivos. Mas e se não tiver tempo de se organizar antes, o que fazer? Bom, se não for possível essa organização, uma sugestão seria revezar tipos de legumes e vegetais e alternar as receitas com eles ao longo da semana, lembrando de completar as refeições com arroz, feijão e algum tipo de carne ou ovo. Mas, além do almoço e da janta, temos que falar sobre os lanches. Durante essa refeição, podem ser escolhidos diferentes frutas da estação, se possível em quantidade suficiente que dê para a semana toda. Lembrando que são apenas sugestões, pois cada família pode ver o que funciona melhor para o seu dia a dia, ao mesmo tempo evitar o desperdício.
Sobre a refeição das crianças, surge a dúvida se elas podem comer o mesmo que a família. E sim, podem, desde que sejam saudáveis, baseados em alimentos in natura ou minimamente processados, e com consistência adequada. Sempre que possível, é importante oferecer legumes e verduras diferentes, afinal, é uma maneira de apresentar novos sabores à criança. E se a família não tiver o hábito de comer determinado alimento, ou, por exemplo, não gosta de determinado alimento, é importante que seja oferecido para a criança porque é uma oportunidade de repensar a alimentação de todos. E uma observação em relação à alimentação das crianças. Não é recomendada a oferta de leite de vaca como refeição antes da criança completar 9 meses, mas a partir dos 6 meses pode ser oferecido em pequenas quantidades, como ingredientes de receitas caseiras, como por exemplo o purê de batata. Agora, para quem não tem costume de se planejar, nós vamos dar algumas dicas. Uma dica é comprar os alimentos por categoria de vencimento, por exemplo, uma compra quinzenal ou mensal. Você tem que comprar alimentos de longa duração, como arroz, feijão, fubá e macarrão. Semanalmente, compre frutas, legumes, verduras e carnes frescas, pois essas estragam com mais facilidade. Lembre também de anotar durante a semana e dia a dia os mantimentos que forem acabando, porque ajuda bastante na hora de fazer uma lista de compras. Já na hora de comprar os alimentos, a dica é ter atenção à qualidade do produto e aos preços encontrados. Alguns legumes podem ser substituídos por outros alimentos mais baratos. Por exemplo, você pode comprar inhame ao invés de batata. Conhecer os alimentos e suas particularidades auxilia na adaptação de troca e substituição dos alimentos que não estão em boa qualidade ou estão muito caros. A conservação e a exposição dos alimentos são essenciais, e por isso é importante se atentar para as condições de higiene e a validade do produto. Mas como escolher os alimentos na hora da compra? Então, evite comprar alimentos que tenham partes estragadas, mofadas, com cor ou textura alterada. Por exemplo, carnes frescas devem estar sob refrigeração e apresentar cor vermelha, brilhante ou cor clara. Agora, se a carne estiver de cor escurecida ou esverdeada, cheiro desagradável ou consistência alterada, não compre. No caso de peixes frescos, também deve estar sob refrigeração e apresentar escamas bem aderidas ao corpo íntegro. A cor tem que ser de rosa a vermelha intensa e os olhos brilhantes e transparentes. No caso de aves, a textura tem que ser firme e a gordura bem aderida, e a cor da carne tem que ser clara. Todas as carnes devem possuir carimbo dos órgãos federais de inspeção sanitária, então evite comprar também os produtos com acúmulo de água ou gelo na embalagem. E essas embalagens devem estar dentro do prazo de validade, em boas condições e com rótulo nítido. E a ordem de escolha dos alimentos na hora de comprar também ajuda. Primeiro, compre os alimentos não perecíveis, depois os perecíveis e, por último, os perecíveis que precisam de refrigeração. Agora eu vou falar sobre a organização dos alimentos que você comprou, que deve ser feita assim que chegar em casa. Quando você chega com as compras, você leva para a cozinha e coloca todos os alimentos bem visíveis para evitar a abertura desnecessária das embalagens. O ideal é guardar frutas e verduras e legumes limpos e secos e as carnes cortadas em quantidades suficientes para cada refeição. Os ovos não devem ser lavados e colocados na geladeira. Porém, se estiver muito sujo, deve-se retirar o excesso da sujeira com um pano limpo e guardá-los em um recipiente específico na geladeira, separando dos outros alimentos. Lembrando sempre de consumir primeiro os alimentos que estão mais perto do vencimento, como é o caso das frutas e verduras. Agora nessa tabela eu mostro para vocês o período de armazenamento dos alimentos. Então é o seguinte, aproveita e tira um print aí. Agora nós temos que nos atentar à higiene dos alimentos. E isso começa pela qualidade da água. Quando essa água tiver tratamento, basta filtrá-la. Se não houver tratamento, é preciso filtrá-la e tratá-la com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, conforme as orientações do fabricante. Alimentos que são cozinhados não precisam de tratamento. Além disso, a lavagem das mãos e antebraços é essencial, antes do preparo dos alimentos, antes de se alimentar e de oferecer comida para a criança. Para isso, use água e sabão. Lembrando também que todos os utensílios e superfícies que terão contato com os alimentos devem ser higienizados antes e após o contato, assim como os alimentos. Esses devem ser selecionados e, quando necessário, faça o descarte das folhas e partes estragadas das frutas, legumes e verduras, bem como devem ser lavadas em água corrente tratada. Os que serão consumidos crus devem ser higienizados em solução clorada entre 10 a 15 minutos
e em seguida enxaguados bem. Agora eu vou falar sobre a preparação de alguns alimentos. O feijão é um dos alimentos que pode ser preparado antecipadamente para que o dia a dia da cozinha seja facilitado. Para a preparação dele, o primeiro passo é selecionar os grãos, remover as imperfeições como pedrinhas e outras partículas e depois lavar. O segundo passo é deixar de molho de 8 ou 12 horas, de preferência na geladeira. Essa etapa é chamada de remolho. Se não for possível deixar de molho, recomenda-se deixar em temperatura ambiente em recipiente coberto, com no mínimo o dobro de água em relação à quantidade de grãos. O remolho é fundamental porque, além de agilizar o cozimento, diminui a presença de substâncias que causam gases intestinais. A água usada durante o remolho deve ser descartada antes do cozimento. Quando não é possível fazer o remolho no dia anterior, recomenda-se outro processo para reduzir o tempo de cozimento e economizar o gás. Para esse processo, o feijão deve ser fervido por poucos minutos para que a água fique bem quente. Após isso, deixe-se a panela tampada e desligada por 30 a 1 hora. Depois desse tempo, deve acender o fogo e iniciar o cozimento, pois os grãos já estarão mais macios. Depois, deve acrescentar mais água e folhas de louro, se a família gostar, claro, e cozinhar o feijão sem outros temperos. Dar preferência ao uso da panela de pressão. E quando o feijão ficar cozido, separar algumas porções e congelar em potinhos pequenos ou sacos plásticos próprios para alimentos. O restante do feijão que ficou na panela e que não será congelado já pode ser temperado com os temperos de preferência e com um pouco de óleo. Agora eu vou falar sobre o cozimento de legumes e verduras. Estes podem ser cozidos em panela comum com pouca água ou cozidos no vapor até ficarem macios. A orientação é colocar pouca água para cozinhar esse tipo de alimento, pois ajuda a preservar as suas vitaminas. Além disso, legumes e verduras também podem ser cozidos na panela de pressão, sendo suficiente de 3 a 5 minutos após o início da pressão para o cozimento, ou seja, é muito rápido. Outra alternativa é assar esses alimentos no forno e guardá-los na geladeira por 3 dias e aquecê-los no momento de consumo. Lembrando que quando estão bem cozidos, os legumes são facilmente amassados com um garfo ou cortados em partes menores, sendo uma excelente opção para oferecer a crianças. Mas e as frutas? Elas podem ser guardadas limpas na geladeira, algumas já descascadas, picadas e acondicionadas em pote fechado por até 3 dias, e as frutas que não escurecem, como mamão, manga e morango, podem ser guardadas e higienizadas, com cascas picadas para facilitar o seu consumo. Também as frutas podem ser consumidas cozidas ou assadas em forma de purê. Para essas preparações, prefiro frutas mais maduras e outra dica é usar o suco de laranja no cozimento. Ele deixa a preparação mais doce e sem a necessidade da adição de açúcar. Sobre carnes e ovos, o ideal é realizar a limpeza dos cortes das carnes logo após a compra para em seguida armazenar e congelar já em quantidades adequadas ao consumo da família. Para o armazenamento adequado, o congelador deve estar limpo, sem acúmulo de gelo. E atenção, uma vez descongelada, a carne não deve ser congelada novamente, pois pode trazer riscos à saúde, especialmente a crianças pequenas. Sempre que possível, utilize uma tábua de fácil limpeza e uma faca molada para limpar e cortar as carnes. O excesso de gordura e de nervos devem ser retirados. Carnes bovinas e de frango podem ser guardadas temperadas na geladeira para serem cozidas no momento da refeição. E uma boa estratégia para ganhar tempo é cozinhar a carne na panela de pressão. Ela pode ser uma boa alternativa para garantir que as carnes fiquem prontas e macias em menos tempo e com menos consumo de gás. Já a técnica de assar é uma boa alternativa para dias em que é possível dedicar mais tempo ao preparo dos alimentos. A carne a ser oferecida à criança deve estar nem picada e não pode conter sal em excesso. Outra forma de ganhar tempo é cozinhar tubérculos e legumes como batata, cenoura e chuchu junto com a carne. Cozinhar no vapor é uma boa alternativa para os peixes, que ficam cozidos em poucos minutos. Já nos ovos, você deve observar se a gema está firme na cor amarelo vibrante. Quando a gema fica com cor escurecida ou esverdeada, é sinal de que o ovo foi cozido além do necessário e já perdeu alguns nutrientes. Então, no caso do cozimento do ovo, é suficiente 7 a 8 minutos após o início da fervura. Então, agora eu vou enfatizar um pouco mais as formas de cozimento dos alimentos. Você pode cozinhar alimentos ao vapor d'água, cozimento por imersão em água fervente, saltear e refogar, que é o cozimento com pouca quantidade de óleo, e ensopar, que é logo após refogar o alimento, você coloca um pouco de líquido, que pode ser água, caldo, molho, cozimento com a panela de pressão, que eu já falei bastante, e assar no forno. Além de que, para o preparo dos alimentos, você pode utilizar óleos vegetais, que têm substâncias essenciais para o nosso organismo, mas eles devem ser consumidos sem exageros, pois aumentam muito a quantidade da caloria da refeição.
assim como também pode ser utilizado temperos naturais, que podem ser preparados previamente e armazenados na geladeira para agilizar o processo. E lembrando, quando a alimentação da família é saudável, não há problema em oferecer o mesmo alimento para a criança, alterando apenas consistência quando necessário. Mas caso a alimentação não seja adequada, é necessário que o preparo do alimento da criança seja realizado separado, e existem maneiras simples para fazer isso, como por exemplo, fazer um alimento a vapor em uma panela separada. Bom, deu para perceber até aqui que ter comida congelada em casa facilita a refeição de toda a família e também da criança, de forma que é possível preparar diferentes refeições no único momento, mas com certos cuidados. Esses alimentos devem ser armazenados e guardados preferencialmente em potes de vidro, com a quantidade que será consumida por cada pessoa, se atentando que no congelador, comidas caseiras prontas podem ficar 10 dias, e no freezer, comidas caseiras prontas e carnes cruas podem ficar 30 dias. Lembrando que é necessário descongelar apenas o que for ser consumido, pois quando o alimento é descongelado não pode voltar para o congelador, pois pode estragar, exceto alimentos crus que foram descongelados, esses sim podem ser congelados novamente, mas só após serem cozidos. E como deve ser feito o descongelamento? Dentro da geladeira, e o alimento pode ser levado direto para aquecimento, sendo na panela ou no micro-ondas. E quando for no micro-ondas, é preferencialmente em pratos ou em potes de vidro. Então, galera, chegamos ao fim do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e entendido melhor como cozinhar em casa. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um abraço!